A Câmara de Cascais decidiu comprar a sociedade gestora do Autódromo do Estoril por quase 5 milhões de euros. A proposta feita ao Estado português vai ser ratificada amanhã em reunião de Câmara. Segundo a edição de hoje do Diário de Notícias, para já, o objetivo da autarquia é disponibilizar o recinto para os testes de início de temporada, mas também para receber o MotoGP, o Campeonato do Mundo de Fiat GT, quando a capacidade financeira o permitir. A autarquia sonha com o regresso da Fórmula 1. O Autódromo do Estoril foi inaugurado em 1972, agora passa a fazer parte das infraestruturas turísticas e recursos naturais da autarquia. Vamos à última fronteira. Começa aqui a habitual conversa com o Coordenador Nacional da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves. Bom dia. Foi uma semana repleta de emoções por causa das novas descobertas a propósito de Plutão e ainda nos trazes notícias sobre essas conquistas. Olha que surpresa. Vamos falar de Plutão e Caronte nesta semana que ficou marcada pela maior aproximação entre a New Horizons e o sistema de Plutão e as suas luas. E a primeira pergunta que se coloca, o primeiro desafio que lança lá para casa é: o que é que nós sabíamos antes desta aproximação? Como diz Alan Stan, o diretor desta missão, tudo aquilo que nós sabíamos de Plutão antes da New Horizons podia-se colocar numa folha A4, apenas uma folhinha A4. Porque sabíamos que estava mesmo lá no fundo do sistema solar, sabia que tínhamos algumas variações de brilho, sabíamos que tinha uma lua com cerca de metade do seu tamanho, feito único no sistema solar, algo único no nosso sistema solar, e que mais sabíamos? Muito pouco. Que provavelmente teria uma atmosfera muito rarefeita, mas não muito mais do que isso. E que se calhar, muito provavelmente, quer Plutão, quer Caronte, seriam uma espécie de luas, como a nossa lua, uma lua gelada, bem lá no fundo do sistema solar, certamente com uma topografia mais ou menos suave, não teria tantos planaltos como tem a nossa lua, e provavelmente cheias de crateras, porque quer Plutão, quer Caronte e as outras luas de Plutão vivem numa zona do sistema solar que está repleta de outros objetos que, muito provavelmente, no início da formação do sistema solar e mesmo agora, terão tido vários impactos ali naquela zona. Portanto, grandes jogos de bilhares cósmicos foram jogados ali naquela zona. Era isto que os cientistas estavam à espera quando se aproximaram de Plutão. E o que é que a New Horizons nos disse? Disse que esqueçam lá isso. Não, é tudo completamente diferente. Porquê? Vamos começar pelo tamanho. Plutão é um bocadinho maior que aquilo que pensávamos, cerca de 30% maior. Estamos a falar de algo como 2.370, mais ou menos 20 km de diâmetro. E sendo um bocadinho maior, tem logo implicações naquilo que é, no fundo, a estrutura de Plutão. Permite-nos dizer que a atmosfera é mais pequenina, ou julgávamos que seria com menos altitude do que aquilo que foi encontrado, e também permitiu dizer que teria certamente mais gelo do que rocha do que aquilo que nós estávamos à espera. Bom, vamos começar pela atmosfera, que a atmosfera começa logo com uma surpresa. É que 5 dias antes da New Horizons passar por Plutão, a sonda já tinha captado, tinha indícios da fuga da atmosfera para o espaço. Ou seja, a atmosfera vai-se perdendo gradualmente em Plutão. E quando passou o próximo Plutão, eles conseguiram ter outros dados muito mais surpreendentes, que disseram que, afinal, a atmosfera de Plutão é muito mais alta do que aquilo que se pensava. Ergue-se até cerca de 1.600 km de altitude do próprio planeta anão. Só para termos uma pequena comparação, grande parte da atmosfera terrestre está entre os 0 e os 100 km acima da superfície. Mas foi encontrado, de facto, uma bolsa de plasma, uma espécie de dá uma aparência de cometa ao planeta anão, porque foi encontrada uma bolsa de plasma de íons de azoto à volta de Plutão, o que significa que o vento do Sol, a radiação solar, está lentamente a consumir, a tirar, digamos assim, a atmosfera de Plutão. Mas vamos já rapidamente a estas imagens que nós temos aqui, a topografia. Bom, lembras-te de ter dito que estávamos à espera de crateras e de coisas mais ou menos planas? Pois não. O que foi encontrado em Plutão e Caronte foram desfiladeiros com aproximadamente até 10 km de profundidade, o que é absolutamente extraordinário, em que foram encontradas montanhas de gelo. E porquê gelo? Porque grande parte da superfície de Plutão e de Caronte é constituído por metano, por monóxido de carbono e por azoto. Tudo materiais que não permitem a formação de montanhas. Bem, já a existência de montanhas é um mistério, porque nós temos montanhas na Terra devido aos movimentos que temos no interior da Terra. Portanto, a Terra é um planeta ativo do ponto de vista geológico, mas nós estávamos à espera de encontrar seres geológicos, digamos assim, mortos naquela zona. Bom, montanhas. Montanhas em que se pensa que será gelo que estará na sua base e mesmo na ponta, então, encontraremos o metano e os outros elementos químicos. Mas
Porquê montanhas? Porque, de facto, por baixo, muito provavelmente, estamos a falar de elementos vulcânicos, de processos de vulcanismo, num passado recente, ou, mais surpreendentemente ainda, se calhar ainda no presente, que tornam Plutão e Caronte elementos geológicos ativos. Isto é uma surpresa por uma razão simples, porque quando nós olhamos para Plutão e Caronte, que são extremamente frios, nós conhecemos outros corpos do nosso sistema solar, que são também frios e que são muito pequenos por baixo, e que também têm vulcões, e imagina tu até têm oceanos. Estamos a falar, por exemplo, de algumas luas de Júpiter e de Saturno, estamos a falar de Iota, que é o corpo mais vulcânico do sistema solar, estamos a falar de Europa, que tem um dos maiores oceanos do sistema solar, estamos a falar de Ganimedes, por exemplo, mas todas essas luas têm uma explicação para esse aquecimento interior. É que estão ao lado de Júpiter, que é um enorme planeta, e então há marés gravitacionais que provocam esse aquecimento por baixo das superfícies geladas dessas luas. Nós, em Plutão e Caronte, não temos nenhum elemento de grande massa e, portanto, foi uma surpresa encontrar esta geologia tão ativa em Plutão e em Caronte. E, portanto, a primeira grande descoberta que nos dão estes dados é que, sim, é possível nós termos processos ativos geológicos em que não haja a presença de grandes corpos, grandes massas, de modo a ter essas marés gravitacionais. Esse é, de facto, um dos grandes mistérios de Plutão e Caronte. Deixa-me só dar uma última nota em relação a tudo isto. Nós descobrimos isto tudo, ou melhor, os cientistas descobriram isto tudo, apenas com 1 a 2% dos dados científicos que a New Horizons nos enviou. Há, portanto, ainda 98%, 99% de surpresas científicas que nos vão ser reveladas nos próximos 16 meses. Miguel, hoje falas-nos também de uma investigação relativamente a um planeta muito semelhante a Júpiter. São um grupo de investigadores brasileiros que utilizou os telescópios do Observatório Europeu do Sul. O Brasil é um dos últimos membros a entrar no Observatório Europeu do Sul, e que nos conta basicamente o seguinte: gritaram-se aleluias por esta descoberta, porque afinal nós não somos assim tão esquisitos. Dito de outra maneira, os planetas que estamos a encontrar lá fora, a nossa capacidade tecnológica consegue sobretudo encontrar planetas de grande massa, grandes Júpiteres, grandes Saturnos e muito próximos das suas estrelas. Portanto, Júpiteres e Saturnos muito, muito quentes. O que deixou sempre muito com a pulga atrás da orelha toda a comunidade científica, porque começaram a pensar: então e quando é que vamos encontrar sistemas solares mais parecidos com os nossos? Ou seja, grandes planetas gasosos mais afastados das estrelas e planetas rochosos mais próximos de nós. Porque ainda não tínhamos encontrado nenhum sistema com essas características que tem o nosso sistema solar. Eis então uma das outras grandes notícias da semana é que a cerca de 180 anos-luz, 186, a estrela HIP 11915, que é uma estrela também muito parecida com o Sol, quer na sua composição química, quer na sua idade, foi encontrado, ou aparentemente foi encontrada, a assinatura de um planeta como Júpiter, a uma distância da estrela também parecida com a distância que está o nosso Júpiter, da nossa estrela, o Sol. O que nós sabemos em certos modelos é que, quando nós temos um Júpiter a estas distâncias, abre a porta, digamos assim, à formação de planetas terrestres, como aquele que nós conhecemos no nosso sistema solar, mais próximos das estrelas. Qual é o único problema desta descoberta? É que ainda falta descobrir se esta assinatura que foi descoberto, se é do próprio planeta Júpiter, deste Júpiter que está lá fora, ou se é a assinatura da própria atividade da estrela. Serão precisos mais dados para sabermos isto. E depois, a partir do momento em que tivermos essa confirmação, obviamente que os cientistas estão deliciosos, já sabem qual será o próximo passo, que é tentar descobrir se neste sistema, à volta desta estrela, nós encontramos planetas terrestres muito mais próximos da estrela. Ou seja, se encontramos à volta desta estrela um sistema solar 2.0. Miguel, hoje trazes-nos livros. Trago sugestões de livros, já não trazíamos livros aqui há algum tempo. Vou começar por Os Deuses e a Origem do Mundo, de António de Freitas, da Quetzal. Pode parecer estranho, nós trazemos um livro destes, está tão ligado à religião, à antropologia, mas são textos cosmogónicos, ou seja, são textos que os primeiros povos escreveram para tentar explicar a origem e a evolução do cosmos. E, portanto, para quem tem curiosidade nesta relação entre cultura, antropologia e ciência, este é uma magnífica compilação feita por António de Freitas de Quetzal, Os Deuses e a Origem do Mundo. Depois, outro livro, Filosofia da Matemática, de Stuart Shapiro, das edições 70, e que nos fala sobre qual é que foi a relação da matemática com os grandes filósofos ao longo da história da humanidade. Desde Platão, passando por Descartes, como é que eles encararam a lógica, as formalidades da matemática, a sua componente mais abstrata e como é que isso depois se traduz no nosso pensamento. Portanto, é uma viagem desde a antiguidade até aos nossos tempos que junta filosofia com matemática. E, por último,
da Gradiva, Nuno Galopim, Os Marcianos Somos Nós. E se calhar ele tem mesmo toda a razão. É um magnífico livro do Nuno Galopim que junta aqui, é um autêntico tratado sobre quais foram as últimas grandes descobertas científicas à volta de Plutão, de Marte, e como é que a ficção científica, como é que a literatura se cruzou também com Marte e nos deu novas pistas sobre aquilo que será a grande conquista, o próximo grande passo da humanidade, que é chegar precisamente a Marte. E fala-nos também o que é que serão as futuras explorações de Marte. Bate aqui com muita veemência e com muita razão naquele famoso projeto de trazer um reality show até Marte, e portanto é um magnífico livro da Gradiva. 3 notas muito breves antes da despedida. Muito rapidamente. Luís Nunes Vicente é professor catedrático do Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra e ganhou um dos mais prestigiados prémios internacionais, precisamente na matemática, Prémio Lagrange. Parabéns a este professor da Universidade de Coimbra. E depois 2 sugestões, 2 eventos. Amanhã, dia 20 de julho, às 15 horas, no auditório C1 do Departamento de Física do Polo 1 da Universidade de Coimbra. Quem estará lá? Estará lá o astronauta espanhol Pedro Duque e também Stefan Gist, que vão nos explicar tudo o que é preciso para ser um astronauta. E muito rapidamente, na quinta-feira, 23 de julho, às 18 horas, no anfiteatro VA5 do Instituto Superior Técnico de Lisboa, teremos o professor Alexei Kovinok, que nos vai dar uma palestra interessantíssima sobre a Primeira Guerra Mundial, a Revolução e a teoria da relatividade geral de Einstein. Como é que a história se entrelaça com a ciência, com a relatividade de Einstein. Portanto, 2 sugestões muito, muito interessantes. Miguel, obrigada. Obrigado. Até um bom domingo.